Olá, mais uma vez agradecendo você que está assistindo e acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN, pelos nossos perfis do Facebook, também pela nossa página do Facebook, O Cubo Notícias. Temos também o canal do YouTube do Cubo Notícias e o nosso site, onde além de assistir às edições do Jornal ACN, você também lê as matérias com as informações, as principais informações sempre para você. Um grande abraço, um abraço super carinhoso neste início de final de semana. Hoje, sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Pois é, e como eu sempre digo aqui, esperando que 2020 passe o mais rápido possível. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Tá, vamos... Tá. Gente, não dá. Gente, não tá fácil não, mas a gente vai levando, sempre levando informação também para você, informação, opinião, bom humor, enfim, tudo junto e misturado, reivindicação das pessoas, né? As pessoas que nos procuram, os internautas que enviam também as suas reivindicações pra gente, nós repassamos aqui, enfim, é tudo junto e misturado no Jornal ACN que começa a sua edição de hoje, sexta-feira, 3 de julho, né? Destacando hoje informações da região, da nossa região de Porangaba e municípios vizinhos aqui. Hoje nós temos muitas notícias da região e por conta disso não vai dar tempo de colocar os destaques nacionais não, senão a gente vai ficar aí quase 2 horas, iremos ficar quase 2 horas aí. No, God, please, no! 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 Não! Destacando notícias para você. Então vamos com o que é mais objetivo, que são as informações da nossa região, já que temos o foco regional e local aqui no nosso site do Cubo Notícias e também no Jornal ACN. Mas nós começamos destacando uma notícia de caráter nacional, que é o número do boletim do coronavírus em todo o Brasil. E depois vamos destacar os números da nossa região. Gente, os casos atualizados nesta manhã de sexta-feira, às 8 horas da manhã, pelo consórcio de veículos de imprensa, que colhe informações das secretarias estaduais de saúde e faz os cálculos aí de quantos casos nós temos no Brasil. Hoje de manhã, nós temos aqui que já passa de 62 mil o número de mortes em decorrência do Covid-19. Casos registrados durante esta pandemia no Brasil já passam de 1,5 milhão. O Brasil tem 62.045 mortes por coronavírus confirmadas até hoje às 8 horas da manhã, levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. São 62.045 mortos, com 1.502.424 casos confirmados, registrados durante toda essa pandemia. O consórcio divulgou ontem às 20 horas, né, o 25º balanço com os dados mais atualizados das secretarias estaduais naquele momento. Desde então, Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima divulgaram novos dados. Até hoje de manhã, esses estados foram os que divulgaram novos números. Ontem, às 20 horas, o balanço era de 61.990 mortes. Hoje é 62.045. Lembrando que de anteontem para ontem, neste espaço de 24 horas, foram registradas 1.277 mortes, que é o que o Brasil vem registrando há certo mês, né? Há pelo menos 1 mês e meio, vem essa faixa de mortes diárias, de 1.200, 1.100, às vezes um pouco menos, mas a média no último mês praticamente é de 1.200 mortes por dia. Gente, e ontem também 1.501.353 casos confirmados no total. Hoje já é 1.502.424 casos. Gente, agora vindo para a nossa região.
Nossa região aqui tem mais de 2.800 casos confirmados, com 140 mortes. Nós tivemos mais recentemente 6 novos casos divulgados pela Prefeitura de Itapeva. Hoje de manhã o registro de 6 novos casos do novo coronavírus. Em Itapeva são 81 confirmações. Dos confirmados, 59 já curados em Itapeva, 19 seguindo o tratamento domiciliar e um paciente internado em isolamento. 2 pessoas morreram pela doença, infelizmente. Então lá são 59 curados, mas o total de Itapeva é de 81 confirmações e 2 mortes. Daqui a pouco a gente passa os números, né? Agora, um município muito pequeno, que deve ter aí cerca de 5.000 habitantes. Campina do Monte Alegre. Esse município, proporcionalmente, os números registrados em proporção com a quantidade de pessoas, olha, a pandemia é local em Campina do Monte Alegre. Campininha, como é carinhosamente conhecida, registrou hoje mais 6 novos casos de coronavírus confirmados. Aliás, a confirmação veio ontem à tarde, pela Prefeitura de Campina do Monte Alegre. 6 novos casos. De acordo com o boletim informativo divulgado, são 70 casos positivos da doença, 56 curados e 1 morte. Guareí também vive uma pandemia local, uma pandemia municipal, né? Nós temos a pandemia global do coronavírus e Guareí também tem a sua pandemia do Covid-19, mais 17 novos casos registrados ontem, de acordo com a Prefeitura. São 127 pacientes que testaram positivo para a doença, 50 curados e 2 mortes. Pilar do Sul, também um município relativamente pequeno, mais 6 casos da Covid-19, confirmados ontem em Pilar do Sul. O município tem um total de 68 casos registrados, 43 recuperados e 2 mortes. Gente, são municípios pequenos que nós listamos aqui, com uma expansão gigantesca dessa doença in loco, né? Os municípios pequenos têm que começar a tomar cuidado, como Porangaba, por exemplo, porque senão a coisa pode desandar. Não importa se o município tem poucas pessoas, se ele é pequeno ou não, a propagação da doença pode se dar dentro dele de maneira muito ágil, gerando uma pandemia local. Gente, temos aqui os números da região. Primeiro nós vamos pegar o número da região de Itapetininga. São 2.286 casos confirmados, 111 mortes. Tatuí continua liderando o ranking como epicentro da doença nessa região de Itapetininga. 479 casos, 27 mortes. Boituva, 303 casos com 10 mortes. Itapetininga, 291 casos com 21 mortes. Nessa semana, Itapetininga contabilizou 20 novos casos. Capão Bonito, 153 casos com 12 mortes. São Miguel Arcanjo, 127 com 7 mortes. É o mesmo número de Guareí, 127 casos também Guareí, só que com 2 mortes. Tapiraí, 88 com 1 morte. Tietê com 83 casos e 3 mortes. Angatuba tem 81 casos com 2 mortes, é o mesmo número de Itapeva, 81 com 2 mortes. Cerquilho, 73 com 7 mortes. Campina do Monte Alegre, 70 casos com 1 morte. Pilar do Sul, 68 com 2 mortes. Itararé, 42 com 1 morte. Buri, 32 com 4 mortes. Guapiara, 31 com 5 mortes. Ribeirão Branco, 30 casos com 1 morte. Bernardino de Campos, 27 casos. Cesário Lange, 24 com 2 mortes. Ribeirão Grande, 15, mesmo número de Alambari. Sarapuí tem 10. Itaberá, 9.
Taquarivaí, 8. Jumirim, 6 casos. Timburi e Riversul, 4 casos. Quadra, 3 casos. Bom Sucesso do Itararé e Nova Campina tem 1 caso. Agora na região de Avaré, também aqui na nossa região, né? 674 casos registrados no total, com 33 mortes. Avaré liderando com 129 casos e 10 mortes. Todo dia praticamente aparecem novos casos em Avaré e a prefeitura ainda está tentando promover na justiça recurso para poder abrir geral o comércio, mesmo com os números crescentes. É um absurdo um negócio desse. Eu não entendo. Eu não entendo como os municípios, ou como o governo, no geral, ou desgovernos, né? Porque tanto os governos federal, mais o federal, quanto o estadual, pularam etapas importantes no isolamento social, na maneira de se fazer o isolamento social. Esperou chegar o pico da pandemia para tentar flexibilizar o comércio. Bom, gente, Avaré, 129 casos com 10 mortes, Piraju, 128 com 4 mortes, Laranjal Paulista, 100 casos com 3 mortes, Conchas também teve nessa semana um alto registro de novos casos, foi para 36 casos o município de Conchas, com 3 mortes. Paranapanema, 30, com 1 morte, Cerqueira César, 29, com 1 morte, Fartura, 28, com 1 morte, Itaí, 25 casos, Pereiras, 23 casos com 1 morte, Taquarituba, 18 casos, Itaporanga, 17, Taguaí, 16 casos com 1 morte. Aqui tem Porangaba, mas eu não vou falar o número de Porangaba agora, gente, eu vou deixar para falar já no nosso noticiário de Porangaba, né? Daqui a pouco a gente fala. Arandu tem 15 registros com 3 mortes, Manduri 13, Barão de Antonina 12 casos, Sarutaia 11 casos com 1 morte, Tejupá 10, Torre de Pedra 7 casos com 2 mortes, Águas de Santa Bárbara 7, Iaras 3 com 1 morte e Coronel Macedo teve apenas 1 caso que infelizmente evoluiu para óbito. Esses são os números da nossa região e, como eu disse, daqui a pouco tem os números de Porangaba para você. Ok? Gente, continuando o nosso noticiário, que hoje é centralizado na nossa região, está restringido para a nossa região, porque tem muita notícia regional, vamos falar de Cesário Lange. E com uma boa notícia, por sinal, lá em Cesário Lange. Uma notícia para que nós, porangabenses, fiquemos com inveja. A prefeitura de Cesário Lange conseguiu, junto ao governo, 50 apartamentos para atender a população de baixa renda. Moradia popular chegando em Cesário Lange. Moradias populares. Enquanto isso, em Porangaba, nós ficamos só na promessinha que está nesse livro aqui, né? Livro de campanha, né? Das últimas eleições, prometendo aqui na página 5, eu acho que merece até colocar a vinheta do Prometi, Venci e Esqueci para a gente fazer de novo a leitura do que está aqui. Coloca a vinhetinha. Pois é, gente, aqui em Porangaba prometeram, venceram e esqueceram, tá na página 5, o seguinte: casas populares. Adquirir área para a implantação do programa habitacional no município para a construção de, no mínimo, 100 unidades habitacionais. Peguei vocês, enganei vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você ler, que está na página
Está na página 5. Realmente na página 5. Aqui. Está aqui. Aqui, ó. Tá, gente? Na página 5, portanto. Casas populares, 100 unidades para Porangaba. Mas eu não estava lembrado disso, não. Não tava, não? Tava, não. Agora, voltando para o regional, é para fazer um comparativo só, de que não adianta prometer muito. Tem que correr atrás. Cesário Lange conseguiu a conquista desses 50 apartamentos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelas redes sociais da Prefeitura de Cesário Lange, dia 29 de junho, na segunda-feira. O prefeito de Cesário Lange, Ronaldo Paes de Camargo, Dinho, esteve em São Paulo, na Secretaria de Habitação, juntamente com o secretário estadual de Habitação, Flávio Amari, para a assinatura do convênio do CDHU do programa Nossa Casa, onde o município vai receber 50 apartamentos distribuídos em 4 andares. O local da construção desses edifícios ainda será definido, mas trata-se aí de uma grande conquista da administração para o município de Cesário Lange, onde teve empenho, dedicação, compromisso, responsabilidade com a população, coisa que falta em algumas outras cidades. O prefeito Ronaldo Paes de Camargo, Dinho, agradeceu primeiramente a Deus e a todos os envolvidos por mais essa conquista, que é de suma importância para as famílias carentes de Cesário Lange. Parabéns ao prefeito Dinho e parabéns ao município de Cesário Lange, que continua em ampla expansão. Ok? Ainda continuando o nosso noticiário local, uma notícia que tomou as manchetes de todo o Brasil e inclusive internacionais também, porque é uma cena muito inusitada. Essa imagem aqui é do jornal Acontece Botucatu, um abraço à equipe do jornal Acontece Botucatu. Carros entrando num shopping. Nunca nem vi. É muito inusitado. Inclusive teve uma lojista falando que, nossa, tá vindo a imprensa do mundo inteiro filmar, registrar isso, né? Sinal que é uma coisa boa que nós estamos fazendo. Não sei se é uma coisa boa. Talvez seja mais inusitado do que bom. Carros adentrando num shopping. E como você está vendo aqui no letter aqui embaixo, trata-se de uma briga entre município e governo do estado de São Paulo, né? Esse drive-thru dentro do shopping. Porque o governo do estado de São Paulo já se manifestou ontem a respeito dessa metodologia do shopping e disse que é proibido. Retire no shopping sem sair do carro, é o que diz o anúncio no site oficial do Shopping Botucatu, que adotou um sistema de drive-thru para a retirada de compras no local. O cliente entra com o carro dentro do prédio. No entanto, Botucatu está na fase vermelha do plano de flexibilização da quarentena no estado de São Paulo, que permite apenas funcionamento de comércio essencial ou de serviços essenciais. As atividades no shopping centers estão proibidas na fase vermelha do Plano São Paulo, diz a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em nota. Os municípios que desrespeitarem o protocolo de reabertura gradual da economia do estado, conforme consta no plano, estarão sujeitos a ações propostas pelo Ministério Público. E vários municípios, até os que não têm shopping, estão abrindo outros tipos de comércio, né, que não deveriam abrir, como por exemplo academias, né? O pessoal está treinando para ficar em forma. Depois, se morre de coronavírus, não vai adiantar nada, porque o corpo bombadão não vai aparecer no caixão lacrado. Sabe o que ele é? Que ele é? Gostoso da porra! Esse menino, delícia, o ombro branco total. Né? Mas, enfim, questionada, a Prefeitura de Botucatu não respondeu até a publicação da reportagem. Essa matéria que nós estamos lendo aqui é da Folha de São Paulo. Já o shopping se manifestou, disse que tem uma boa relação com o poder público e que segue as exigências sanitárias. De acordo com o diretor do shopping, né, o Henrique Faraldo,
há uma espécie de protocolos de segurança sanitários para que isso seja possível. E o sistema funciona das 11 da manhã até as 20 horas. Por exemplo, veículos a diesel que soltem fumaça ou motos que fazem mais barulho não são permitidos. Também é medida a temperatura de todos dentro do carro, que devem permanecer de máscara durante todo o trajeto. Os funcionários, tanto das lojas quanto do próprio shopping, passaram por 2 treinamentos com infectologistas e precisam passar por um túnel de desinfecção antes de entrar para trabalhar, disse o diretor. A gente pensou que já existisse esse drive-thru em algum lugar, mas recebemos tanta demanda de ontem para hoje. Tem TV japonesa vindo para cá, dos Estados Unidos, de Portugal. Não vimos nenhuma operação similar, por incrível que pareça. Foi o que disse o Faraldo sobre a repercussão da história. Como eu disse, não quer dizer que seja uma coisa boa. Talvez a imprensa tenha achado inusitado demais, ou esquisito, no português mais claro. Segundo ele, as compras podem ser feitas por um portal online, também pelo telefone e até por WhatsApp direto com os lojistas. O estabelecimento tem 40 mil metros de área construída, inteiramente térrea e corredores de 8 a 10 metros por onde aí conseguem passar até os 2 veículos, né? Cliente pode escolher entre retirar na porta da loja ou num local de entrega no estacionamento do shopping. Em ambas as situações, ele não pode sair do carro e precisa se locomover num fluxo que segue uma única direção, rotativa, na qual a entrada e a saída se dão pelo mesmo portão. Ainda de acordo com o diretor, foram seguidas as recomendações da Associação de Shoppings do Brasil e todas as lojas do estabelecimento estão aptas a funcionar nesse sistema, mas os banheiros públicos seguem fechados. A Promotoria de Justiça de Botucatu informou que está analisando os fatos. A cidade de Botucatu tem atualmente 679 casos e 15 mortes por coronavírus. O estado de São Paulo permite o afrouxamento da quarentena a depender dos índices registrados pela região, na qual cada município se encontra. Botucatu está na fase vermelha, a de alerta máximo, na qual apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionar e seguindo restrições. Os shoppings só podem funcionar na fase laranja e com capacidade reduzida de público e horário reduzido também. Apesar das diretrizes estaduais, cabe a cada município determinar as regras para a reabertura de cada setor da economia. É aí que mora a bagunça. Caso de desentendimento entre as instâncias do poder, podem acabar na justiça. Recentemente, o governo de São Paulo mudou algumas regras do seu plano para permitir que o comércio ganhe 2 horas de funcionamento. Ao mesmo tempo, cidades que mais afrouxaram as restrições de isolamento tiveram altas de internações. Quer um exemplo? Não preciso nem olhar aqui porque nós demos os números aqui há 3 semanas. Os leitos ocupados em Botucatu há 3 semanas atrás, é redundância, né? Há 3 semanas atrás. Mas para ficar claro, lá atrás, há 3 semanas, os leitos estavam com 16% de ocupações. 16%. Depois do afrouxamento, pulou para 66%. Isso assim, ó, em 3 semanas. Afrouxou, aumentou o número de contágios, consecutivamente o número de internações. É matemática simples, mas eu não sei, alguns prefeitos do nosso estado, do nosso Brasil, assim como o próprio presidente, se recusam, melhor dizendo, a fazer essa simples equação. Mais gente circulando e se aglomerando, mais gente se contaminando e se internando, podendo assim colapsar o sistema público de saúde. Bom, o governo do estado de São Paulo se manifestou que esse tipo de drive-thru é proibido. Botucatu, o shopping de Botucatu diz que continuará com o sistema de drive-thru, mesmo com o alerta do governo do estado. Saiu agora há pouco, também pelo portal de notícias Acontece Botucatu, né?
Após o alerta do governo do estado de São Paulo sobre o impedimento do atendimento ao público, o shopping de Botucatu vai continuar ou deve continuar com as atividades de drive-thru aos clientes. A confirmação foi dada ontem à noite pela assessoria do empreendimento. Aliás, foi dada hoje, inclusive, pela assessoria do shopping, a uma reportagem da Rede Globo exibida nessa manhã pela Rede Globo, nessa manhã de sexta-feira foi exibido e a assessoria falou, vamos continuar com o drive-thru. Então, vamos ver, né? A reportagem do Notícias Botucatu havia solicitado um posicionamento ontem, mas não teve retorno da comunicação da empresa. Devido ao Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas, a restrição do funcionamento de alguns segmentos, enfim, aí a gente vai acabar falando o que nós já falamos. Portanto, o posicionamento do shopping Botucatu é manter, mesmo com o alerta estadual, o drive-thru esquisito de carro entrando no shopping. Bom, eu creio que diante da bagunça que está, o shopping de Botucatu está uma beleza fazendo isso. Olha ontem, por que o shopping de Botucatu não pode fazer isso? Se no Brás ontem estava assim. São imagens de ontem. Na região comercial do Brás, em São Paulo. Está tendo algum respeito de distanciamento social aí? Então, se pode isso, e São Paulo está na fase amarela, por que não pode? O cara está ali trancado no carro, só entra no shopping, pega o produto, sai, fecha o vidro e sai. A gente pode pular a lei. Pode. Infelizmente. É o que eu falei, falta organização. Faltou desde o começo, continua faltando, parece que está se agravando ainda mais, organização por parte dos governos para manter o isolamento social e o distanciamento entre as pessoas. Se isso pode, meu amigo, lá em Botucatu também pode. Vamos ser justos. Se isso pode em São Paulo, que foi até poucos dias, ainda está tendo um número crescente de casos no interior, mas a capital paulista foi, durante meses, o epicentro da pandemia, no Brasil todo. Se isso pode no epicentro da pandemia, por que em Botucatu não pode o carro entrar? Né? Pelo menos em Botucatu está se respeitando o isolamento social. Mais ou menos. De certa maneira, né? Não que eu concorde 100%. Por mim, não estava tendo nem isso aqui no Brás, nem o drive-thru lá em Botucatu. O drive-thru lá em Botucatu. Nem isso. Foi muito cedo essa flexibilização. Esperou-se chegar no pico da pandemia para fazer flexibilização. Minha opinião particular, acho que foi precipitado. Acho que tanto essa imagem aqui do Brás é absurda, porém é menos absurdo, mas também não deixa de ter uma certa precipitação o drive-thru sendo feito num shopping, sendo feito abertura de shopping neste momento. Mas enfim, gente, é isso. É um assunto que tomou conta do noticiário nacional e, como disse o próprio responsável pelo shopping de Botucatu, teve imprensa de todo mundo vindo registrar essa cena inusitada. Vamos mudar de assunto, gente? Ainda na nossa região, vamos falar de Torre de Pedra. Nós divulgamos aqui no nosso noticiário local, nas 2 últimas edições do jornal ACN, as imagens do abandono de um cão, de um cachorro, no semáforo de Porangaba. Na edição passada mostramos, inclusive, que o casal responsável pelo abandono, graças ao registro das imagens e à nossa divulgação, já foi identificado, né? Já deverão responder, esperamos que as autoridades ajam nesse sentido,
criminalmente, já que cometeram um crime de abandono de animal. E nós temos em Torre de Pedra um vídeo do prefeito Emerson Mota falando sobre o abandono de animais na cidade de Torre de Pedra. Os prejuízos que esses animais causam, lógico, inconscientemente, porque são animais, né? Não fazem porque querem, mas sim porque é o instinto deles fazerem, né? Por exemplo, rasgar sacos de lixo, é uma das coisas que o prefeito cita nesse vídeo. E também ele mostra fotografias de um animal que parece ser um bezerro. O vídeo não está em alta qualidade, mas eu vou colocar para você assistir. Parece ser um bezerro que foi atacado também por cães. Cães que ficam abandonados, que são soltos ou mal criados pelos seus proprietários. Vamos colocar esse vídeo do prefeito Emerson Mota, lá de Torre de Pedra, alertando sobre o abandono de animais em sua cidade. E essa informação, esse fato, deve ser assimilado por todos nós, de todos os municípios, porque isso acontece em todos os municípios, ou quase todos os municípios brasileiros. Problemas citados pelo prefeito Emerson Mota são replicados em decorrência da má conscientização, ou má educação, ou má formação moral de pessoas que não sabem ou não querem cuidar de animais de estimação. É aquele negócio, não pode cuidar, não pode ter, não tenha. Não se responsabilize por algo que você não tem competência para se responsabilizar. Se você não tem competência para ter um animal, ou simplesmente você até tem, mas não tem vontade de ter, não tenha. Simples assim. Vamos colocar o vídeo e o relato do prefeito Emerson Mota falando sobre o abandono de animais e os problemas que são ocasionados por ele na cidade, por esses animais, né? Aliás, pelos animais que abandonam os pobres animais. Os problemas ocasionados por esses animais que abandonam os pobres animais, né? Vamos assistir problemas esses que se replicam em outros municípios do Brasil. Vamos assistir. Amigos e amigas de Torre de Pedra, estou aqui para falar um comunicado muito importante de conscientização. Estou aqui com essas pessoas aqui, junto com o Ney, que representa a nossa vigilância sanitária, com uma preocupação muito preocupante. Está aqui, quero que vocês olhem bem essas fotos, um animal atacado por cachorros. E veja bem a situação desse animal. Então estou aqui para pedir a consciência de cada um de vocês que tem o seu animal, o seu cachorrinho de estimação. Eu vou pedir encarecidamente em nome de proprietários aqui desses animais. Também temos esse problema dentro da cidade, onde os cachorros soltos ficam espalhando lixo pela cidade, o qual a limpeza pública precisa da colaboração de vocês para que continue a cidade limpa. E quanto a esses animais, segurem seus cachorros na sua propriedade. Eu acho que o cachorro, o seu animal, tem que estar na sua propriedade, não na propriedade do vizinho, aonde traz esse dano, traz esse prejuízo e esse sofrimento para esse animal indefeso. Então pedimos encarecidamente, você que é proprietário de cachorro, que está solto na rua, solto no sítio, cuide do seu animal e cuide do animal do vizinho, que não vai passar por isso. Estamos ouvindo muito, vários proprietários, criadores, tendo esse prejuízo e além de ter um animal sofrendo. Nos ajude a todos aqui, ajude a vigilância sanitária, para que juntos possamos acabar com esse sofrimento. Parabéns a vocês que estão ouvindo, que vai colaborar com cada um de nós, para que possamos ter uma Torre de Pedra melhor, bem mais cuidada, com a colaboração de cada um de vocês. O meu muito obrigado. Tá aí, gente. E faltou também o prefeito Emerson Mota falar sobre outro caso, outro problema que esses animais ocasionam. E, como eu disse, inconscientemente, né? Inconscientemente, porque dizem que os cães, que os animais não são racionais, mas quem os abandona é menos racional ainda. Mas
Outro problema ocasionado são os animais em vias públicas que ocasionam acidentes também. O prefeito também, o Emerson Mota, esqueceu de relatar esse problema que é muito comum. Os animais abandonados em vias públicas que causam acidentes. Alguns, inclusive, fatais. A pessoa vai desviar de um animal numa rodovia, capota o carro e, infelizmente, né? Então, esses são os problemas gerados pelo abandono de animais. Promovido por animais, né? Gente, falando em acidente, em Tatuí, teve o registro de um acidente, não tem relação com o abandono de animais. Tudo leva a crer aí que realmente o motociclista perdeu o controle de seu veículo e bateu na traseira de um caminhão na rodovia Antônio Romano Skin Cariol, que é a SP-127 ali em Tatuí. O motociclista morreu nesse acidente. Ele ocorreu no quilômetro 115 da rodovia Antônio Romano Skin Cariol. Aconteceu ontem à tarde, quinta-feira. Segundo as informações da polícia, o motociclista morreu depois de bater a moto em cheio na traseira do caminhão. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros, além de a equipe da concessionária que administra o trecho, foram acionados. Encontraram 2 pessoas no local. Provavelmente ele estava com um garupa, né? 2 pessoas. As 2 estavam na moto. O motociclista morreu assim que foi socorrido. E a outra pessoa também está com ferimentos graves. Esperamos que melhore, mas foi socorrida em estado grave. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Tatuí. Como eu disse, o motociclista morreu a caminho do pronto-socorro. E o garupa, a pessoa que estava na garupa acompanhando ele, ainda está com ferimentos graves. Não temos mais informações sobre o estado de saúde dessa segunda pessoa, mas os ferimentos eram bem graves. O caminhoneiro não sofreu ferimentos. Bom, gente, cuidado nas estradas. Muito cuidado. Vamos mudar de assunto novamente, porque aqui a coisa tem que ser dinâmica. Agora nós vamos falar de eleições. Eleições municipais, eu falei há um mês atrás que não iria ser levada a eleições para o ano que vem, não. Talvez houvesse um adiamento, mas ainda nesse ano iria ter eleições municipais. Aliás, é de interesse do sistema político. O sistema trabalha ao seu benefício. Imagina, adiar as eleições para o ano que vem? Não. E se tiver pandemia ainda no dia 15 de novembro? Fazer o quê? Vai ter as eleições. Dia 15 de novembro é a nova data. Vamos lá. A Câmara aprovou, quarta-feira, depois que nós terminamos de gravar o Jornal ACN, teve a votação na quarta-feira, as eleições municipais adiadas por causa da pandemia. Era para ser em 4 de outubro, vai para 15 de novembro. O calendário inicial definido pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado, como eu disse, previa para 4 de outubro. E o segundo turno para 25 de outubro. Agora será o seguinte, aprovado pelo Congresso já, adiamento. Primeiro turno, 15 de novembro, e segundo turno, para municípios que têm mais de 200 mil habitantes, caso não haja quantidade de votos para definir a situação desses municípios no primeiro turno, o segundo turno vai para 29 de novembro. O adiamento foi debatido pelo Congresso em audiências com especialistas e integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Atenção, pré-candidatos! Pré-candidatos, atenção! Tem novo calendário, mudou não só o calendário da votação,
mas também o de campanha, o de convenções. Preste atenção, vou passar para vocês, pré-candidatos, a vereadores e prefeitos. A partir de 11 de agosto, emissoras ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidatos sob pena de cancelamento do registro do beneficiário. Ou seja, até 11 de agosto, essas pessoas têm que, esses pré-candidatos, né, não poderão se apresentarem em programas de rádio ou TV. 31 de agosto a 16 de setembro é o período destinado às convenções partidárias e à definição sobre coligações. Você que estava ansioso para saber quem são os vices dos seus candidatos, dos seus pré-candidatos, às vezes você já sabe quem é o seu pré-candidato, mas queria saber quem é o vice que vai formar a chapa dele. Até agora muitos ainda não definiram. Vai demorar um pouco mais ainda para definir, porque a convenção pode acontecer de 31 de agosto a 16 de setembro. Dia 26 de setembro é o prazo para registrar as candidaturas. A partir de 26 de setembro, prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e representação das emissoras de rádio e TV para elaborarem o plano de mídia. Após 26 de setembro, início da propaganda eleitoral, também na internet. 27 de outubro, prazo para partidos políticos, coligações e candidatos divulgarem relatórios discriminando as transferências do fundo partidário e do fundo especial de financiamento da campanha, que é o fundo eleitoral, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Dia 15 de novembro, primeiro turno das eleições. Dia 29, segundo turno. Até 15 de dezembro, é o prazo para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao primeiro turno e onde houver o segundo turno das eleições. Até 18 de dezembro, será realizada a diplomação dos candidatos eleitos em todo o país, salvo nos casos em que as eleições ainda não tiverem sido realizadas por um ou outro motivo. Ok, gente? Esses são os novos prazos, é o novo calendário das eleições 2020. Devem ter campanha, né, que devem ter coligações formadas mais adiante, né, a partir de setembro. Vamos aguardar. Tem gente que está doida para viver aquela muvuca da campanha eleitoral. Quem gosta, né? Eu já gostei muito. Hoje abuso, não quero mais saber dessa vida, né? Só dá dor de cabeça, né? Mas para quem gosta da campanha eleitoral, de viver, né, a maior festa democrática do Brasil, para quem gosta, né, vai ter que esperar um pouquinho mais em decorrência da pandemia. Pessoal, essas são as notícias da nossa região e agora temos notícia local. Temos notícia aqui de Porangaba, né? Rapidinho aqui, nós temos a prefeitura entregou as chaves, o prefeito de Porangaba participou na tarde do dia 30 da inauguração, que não teve muitas pessoas em decorrência justamente da proibição de aglomeração de pessoas. Foi a inauguração da nova sede do 4º GP da Polícia Militar de Porangaba. A inauguração contou com a presença do comandante da 3ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar do Interior, o capitão Marcelo Alves de Almeida, e do subcomandante Major Fábio Zanata Pazin, do 12º Batalhão, juntamente com o comandante da Polícia Militar aqui de Porangaba, o sargento Valdeci Aparecido Domingues. A Lei Municipal 003/2019 foi assinada pelo prefeito de Porangaba em março de 2019, onde autorizou o Poder Executivo a firmar o termo de cessão de uso do bem público com o 12º Batalhão da Polícia Militar do Interior para a cessão gratuita do imóvel da nova sede, que agora está situado na rua Professor Antônio Freire de Souza, 308, Centro Porangaba. O novo espaço passou por uma reforma geral, está mais amplo, moderno e com uma localização centralizada, que tem o objetivo de agilizar o trabalho da Polícia Militar no município.
A nova sede, como eu disse, fica no centro de Porangaba e vale ressaltar também, gente, que muitas pessoas, muitas entidades colaboraram também com a doação de materiais para a reforma dessa nova sede do Batalhão da Polícia Militar aqui de Porangaba. Eu vou entrar em contato com o Sargento Domingues para saber se ele quer listar aí esses colaboradores que ajudaram também nesse empreendimento, bem como a Prefeitura que fez a cessão do espaço do bem público para a Polícia Militar aqui de Porangaba. Bom, gente, rapidinho. Boletim coronavírus aqui de Porangaba. Eu não dei os números no boletim regional para deixar para passar para você no nosso boletim local. Até agora de manhã, gente, nós temos a seguinte informação. Até agora de manhã, nós estamos gravando o Jornal ACN. A informação que nós temos é a seguinte. No começo da semana, deixa eu ver aqui qual foi o dia. Na terça-feira, nós falamos inclusive teve o vídeo da secretária, dona Marineide Hermida, né? Ela destacou aí Não, ela não fez o vídeo ainda, ela vai fazer no final de semana. Engano meu. O último vídeo dela foi do dia 29. Mas nesse final de semana provavelmente teremos aí o boletim feito pela secretária. Mas nós eu conversei com a secretária, a dona Marineide, né, para saber sobre o surgimento de 3 casos na terça-feira. Como eu disse na edição de quarta-feira, trata-se de um casal e uma jovem mulher que não tem relação com esse casal. O casal, o marido e a esposa estão com coronavírus e essa jovem mulher é uma outra paciente que também fez os exames e constatou Covid-19. Tem sintomas leves, tanto o casal quanto a jovem tiveram sintomas leves, estão em casa sendo assistidas em domicílio, estão em isolamento domiciliar e sendo assistidas aí pelas equipes de saúde de Porangaba. De lá para cá, gente, tivemos novas atualizações do boletim. Na quarta-feira à tarde, surgiu mais um caso, foi divulgado pelo site da Prefeitura e também pela TV Tem. Não há informações sobre o paciente, nem sobre onde ele está internado, se está em isolamento domiciliar ou em hospital. E também ontem mais um caso, ou seja, na quarta mais um e na quinta mais um caso. Então nós temos aí, além daqueles 3 casos, mais 2, totalizando, portanto, 16. Nós temos, portanto, 16 contágios aqui em Porangaba. 16 pacientes, sendo 6 já curados. 6 já estão curados. Pois bem, gente, vamos ficar de olho, né? Porque está preocupante praticamente, se formos ver, nessa semana tivemos uma média de um caso por dia registrado, né? 3 na terça-feira, 1 na quarta e outro ontem. Vamos esperar que pare por aí, né? A população tem que fazer sua parte também, né? O pessoal aqui em Porangaba ainda continua abusando um pouquinho. Gente, problemas na Ciretran de Conchas continuam e prejudicando, inclusive, o assistencialismo de quem precisa desse serviço aqui de Porangaba, porque, infelizmente, Porangaba é uma comarca que não possui a sua própria Ciretran. Nós precisamos dos serviços de Conchas e, diante de muitas reclamações acerca do serviço ou da falta de serviço prestado pela Ciretran de Conchas, Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Os vereadores de Porangaba, de Conchas, Anhembi e Pereiras estão se mobilizando para fazer o mesmo, para fazer o requerimento que foi feito. Aliás, só lembrando, eu vou passar para você aqui um requerimento que foi feito pelos vereadores de Porangaba, por todos eles, assinado em conjunto pelos 9, e Conchas, Anhembi e Pereiras irão se mobilizar para fazer o mesmo tipo de requerimento. Aqui em Porangaba, os vereadores Ademir Domingues, Amauri de Paula Arruda, Bruno Augusto Rosa, Carlos Roberto da Costa, Darcy Soares Almeida Júnior, Eduardo Bertin, João Paulo Urias, Robson de Oliveira e Rogério Fogaça, vereadores no uso de suas atribuições legais, especialmente a contida no artigo 94, parágrafo 3, inciso 13 do Regimento Interno da Casa,
vimos propor para a deliberação do nobre plenário o presente requerimento. Bom, eu já vou para a justificativa aqui, né? Lembrando o seguinte, para se tomar as seguintes providências. Primeira, obrigar o responsável diretor técnico do 112º Ciretran de Conchas a cumprir integralmente sua jornada de trabalho, devendo comparecer no setor, no mínimo, 2 vezes por semana e resolver as demandas existentes. Isso não está acontecendo há um bom tempo. Segundo, subsidiariamente modificar o responsável diretor técnico do 112º Ciretran de Conchas por outro que resida na mesma região. Terceiro, criar a Ciretran na cidade de Porangaba, que possa atender aos nossos munícipes e também de Torre de Pedra. O pedido vem de encontro à função fiscalizadora do vereador assegurado pelo regimento interno desta Casa de Leis e pela Lei Orgânica Municipal. Cite-se ainda que chegou ao nosso conhecimento por meio de vários munícipes, tanto de Porangaba como da região atendida, que a referida Ciretran, a Circunscrição Regional de Trânsito, que atende municípios de Porangaba, Conchas, Anhembi e Pereiras, não vem desempenhando suas funções a contento da população e que seu diretor técnico responsável não está cumprindo com sua jornada de trabalho devidamente. Consiga-se Falei errado. que o diretor técnico reside na cidade de Fartura, pelo amor de Deus, fica a 225 quilômetros da sede da Ciretran de Conchas, e que também responde pela Ciretran de Taquarituba. Somente para fins de explicação, a Ciretran de Bofete é de responsabilidade de diretor residente na cidade vizinha de Botucatu, e não se tem conhecimento de reclamação referente à Ciretran de Bofete. A Ciretran de Laranjal Paulista, Bofete, Cesário Lange e demais da região tem seu diretor responsável presente diariamente. Consigne-se que chega à beira do absurdo a cidade de Porangaba não ter a sua própria Ciretran, vez que é sede da comarca, abrangendo os municípios de Porangaba, Guareí, Bofete e Torre de Pedra. Informações dão conta que Porangaba é a única comarca do Brasil que não tem a sua própria Ciretran. O prefeito também poderia se mobilizar a respeito disso, mas está se mobilizando para outras coisas, que nós vamos falar daqui a pouco. Diante disso, se requer o Poder Público Estadual, através da Secretaria de Planejamento, o DETRAN, informações e providências visando sanar os problemas relatados. Eis que a população está necessitada dessas questões. Aí, por fim, aqui, com as questões aqui tratadas, são de suma importância, tanto do Poder Legislativo como para a população em geral, requeiro que o nobre plenário delibere e aprove o presente requerimento. Está aqui, portanto, gente, os vereadores de Porangaba requerendo que pelo menos se tenha em Conchas um diretor que more na cidade de Conchas ou município próximo, já que ele mora a 225 quilômetros em Fartura. Você acha que ele vai vir para Conchas rodar 225 quilômetros de ida, 225 quilômetros de volta, para receber um saláriozinho de diretor de Ciretran? Você acha que ele vai cumprir a carga horária dele para rodar essa distância toda? Xerife, é um brincalhão. Isso é um fanfarrão, xerife. Faz-me rir. E faz tempo que essa reclamação está sendo feita e que ninguém toma providências nenhuma. Vamos ver agora se com a união também dos vereadores dos outros municípios, como eu disse, Conchas, Anhembi e Pereiras, alguma providência tomada, já que os 9 vereadores aqui de Porangaba já fizeram requerimento nesse sentido. Bom, gente, e para finalizar, nós vamos falar de política. Nós vamos falar de política. Gente, todo mundo sabe que o prefeito de Porangaba está num imbróglio jurídico e burocrático aí, em decorrência da reprovação das contas dele de 2012. A reprovação das contas foi efetivada pela Câmara de Porangaba no começo de 2018, com votação pelos vereadores que reprovaram as contas dele. Esse mesmo problema referente às contas também geraram um processo na esfera da justiça comum, na justiça criminal. A primeira instância, inclusive,
já sentenciou o prefeito à perda de direitos políticos por 5 anos, também um período de detenção e pagamento de multa. Pois bem, em decorrência disso, o prefeito de Porangaba está inelegível, não pode concorrer às eleições. O cara estava errado. Apesar de ele dizer aos 4 cantos do município que é candidato e que inclusive já tem vice. Gente, ele está tentando recorrer e uma liminar, para recuperar os direitos políticos ou pelo menos provisoriamente poder se candidatar. Não consegue, né? À reeleição. Eu vou colocar o que foi definido a respeito disso aqui em tela cheia para você assistir com a gente, para você ler com a gente o que tá pegando por aí, gente. Vamos lá. Tá aqui, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, agravo de instrumento, processo 2107-439-41-2028.26.000, relator Dr. Bandeira Lins, da 8ª Câmara de Direito Público. Vamos aos vistos. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Luiz Carlos Vieira Sobrinho, de decisão que, em ação anulatória, indeferiu liminar voltada à suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo 01/2018, por qual a Câmara de Porangaba reprovou as contas de 2012, ano em que o agravante era o prefeito do município. Assevera o agravante que a respeitada decisão haveria de sofrer reforma, vez que o processo administrativo que deu ensejo ao decreto de rejeição de contas estaria eivado de vícios e enumera como tais a falta de assinatura de um dos vereadores em ata da reunião da Comissão Permanente, violando o artigo 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o desrespeito ao artigo 48 e seus parágrafos do mesmo regimento, ante a recusa por outro dos vereadores assinar o projeto do decreto legislativo, ao invés de oferecer recurso ao plenário da Câmara, na forma do artigo 44, parágrafo único do Regimento Interno, e a violação do artigo 186 daquele regramento, consubstanciada na inclusão em sessão que deveria ser exclusiva para o julgamento das contas, de questão desvinculada da prestação de contas e de ausência de menção ao tempo de duração do expediente. Ou seja, ele não quis assinar a ata, mas ao invés disso deveria requerer aí a reanálise ou o recurso dentro do plenário da Câmara para analisar essa prestação de contas, o que não foi feito. Continuando ainda aqui, gente, continuando ainda aqui, falando ainda sobre esse agravo, aduz a título de periculum in mora a proximidade das eleições municipais, mencionado que a reprovação de contas tem o potencial nos termos do artigo 1º e G da Lei Complementar número 64/1990, para torná-lo inelegível para o cargo de prefeito que tenha intenção de disputar. Pretende, em razão disso, a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos do Decreto Legislativo 01/2018 e, ao final, a sua confirmação com a reforma da decisão interlocutória e a concessão da liminar. Aí vem o relatório, que é a decisão do relator, né? O que o relator decidiu é o relatório. Processe-se o presente agravo sem antecipação requerida, que foi indeferido, portanto, a liminar, o pedido de liminar. E o relator vai além. Ele diz o seguinte: o inconformismo se volta contra o pronunciamento judicial denegatório de liminar e é nos limites da cognição perfunctória que a pretensão deverá ser examinada, não implicando a sua rejeição adiantar posição acercada da matéria de fundo do agravo. Nessa apreciação, não se mostra de imediato possível afirmar que a denegação da liminar encerre ilegalidade, manifesto abuso ou evidente improbidade, ancorando-se a respeitada decisão, ao contrário, em fundamentos cujo relevo basta que o decisum se mantenha no curso do processo do agravo.
no exame pertinente da presente fase, não se pode desde logo afirmar que não sejam concretas as observações de que as irregularidades apontadas constituem simples erros, matérias ou mensurar o seu impacto no julgamento das contas municipais, sem precipitado ingresso no exame do mérito, antes mesmo de se aperfeiçoar o contraditório nesses autos ou nos principais. Ou seja, fez toda a defesa, mas não citou aonde que não havia prova de que aquelas irregularidades não foram cometidas. Apenas isso, não, o processo de votação teve supostos vícios, o vereador não assinou, mas ele não mensurou o impacto do julgamento das contas, né? Diante disso, ainda segundo o relator, em sentido contrário ao acolhimento do pedido do agravante, o que salta à vista, ao menos em primeira leitura da minuta, é que a carga desta se centra na formalização de atos do processo legislativo, sem dirigir propriamente contra a fidelidade dos registros ao que terá passado e sem demonstrar claro prejuízo que o agravante tenha sofrido por conta dos defeitos e lacunas que aponta. Ausente se encontra, portanto, o fumus boni iuris e o elemento agitado a título de periculum in mora, portanto, não se mostram fortes o bastante para justificar a intervenção jurisdicional antecipada, a rejeição das contas municipais de 2012. Corporificou-se o decreto legislativo editado em 2018, qual, até onde se pode ver, até agora não havia sido objeto de questionamento judicial. Em apreciação inicial e sem prejuízo de que, acolhendo a turma julgadora, em reflexão mais detida, venha afirmar posição diversa, a ninguém é dado alegar a própria inação, sem causa que a explique, o que não foi feito, segundo o relator, né? Como fonte de urgência na apreciação de pedido formulado em processo. E admitir o contrário feriria o sentir que desde Roma se expressa pela máxima dormientibus non succurritius. Dormientibus non succurritius. Aí assina aqui o intime-se, a parte agravada, tal. Mas o mais interessante foi essa premissa aqui em latim. Dormientibus non succurritius. O que significa isso? Pode voltar para minha cara feia aqui. O que significa isso, meu amigo? Latim não é o forte de ninguém, né? Apesar que o pessoal que vive aí no meio jurídico sabe mais latim do que nós. Antigamente, lá atrás, o latim fazia parte do ensino médio. Agora não. Gente, quer dizer o seguinte... A lei não socorre aos que dormem, é o que quer dizer essa inscrição. Ou seja, o relator disse que o prefeito dormiu ao procurar esse recurso. I'll have to ask my accountant about that. Que o fez à primeira vista com intenção apenas de conseguir uma liminar para poder disputar o cargo de prefeito, a reeleição ao cargo de prefeito, e que no recurso, inclusive, deixou de apresentar questionamentos importantes que provassem que a votação teve vícios, coisa que ele alega que teve, né, para tentar derrubar essa liminar. Deixou para cima da hora, deixou para concorrer, deixou para tentar conseguir essa liminar para concorrer, se a conseguisse, às eleições. Mas não conseguiu, deu com os burros na água de novo e, segundo o próprio relator, o prefeito dormiu. Mas já dormiu em 2012... Né, de 2009 a 2012, praticamente por 4 anos dormiu, pouco fez pela cidade, só festa. Aí, inclusive, a quantidade de festas foi o que levou o prefeito
no último ano de seu mandato, a se dar mal na prestação de contas, em decorrência de tanta festa. Dormiu também um pouco, né? Bastante. Um pouco não. Dormiu bastante também de 2017 até agora 2020. Deu uma acordada para procurar a justiça para conseguir eliminar. Acordou, falou, não, vamos procurar a justiça, preciso da liminar. Mas acordou tarde. E morreu. Né? Inclusive com uma minuta, segundo o próprio relator, deixando de lado várias explicações importantes que levassem o relator a entender que realmente houve alguma ilegalidade naquela votação ou alguma coisa ficou a desejar. Não o fez. Não o fez. E por conta disso, por conta da dormida dupla, tripla, ou quem sabe até quádrupla do prefeito, a justiça decidiu: a lei não socorre aos que dormem. E tem que se fuder, acabou. Vamos ver agora, diante dessa situação, porque nós estamos falando de política, como vai ficar a situação política da situação política de Porangaba em escolher um candidato para disputar as eleições. Porque até o momento a situação política bate na tecla, igual o PT estava fazendo na época do Lula, quando ele tinha sido condenado, de que não, o Lula vai ser o nosso candidato. E ficou assim por um tempão. Ao invés de definir um nome em consenso, fazer uma aliança forte, constante, uma aliança que pudesse realmente consolidar ideias dentro de um grupo político talvez até maior, não. Ficou batendo naquela tecla, o que o senhor Jair Bolsonaro e seus aliados adoraram, né? Diante da desorganização, né, dos seus opositores, Jair Bolsonaro foi o maior beneficiado. Talvez isso se replique aqui. Se continuar batendo nessa mesma tecla, a oposição vai adorar. Se bem que, como a popularidade do prefeito está sendo bem renegada pelos cidadãos porangabenses, porque deixou muita coisa a desejar, né? Decidiu fazer alguma coisa agora no último ano, se bem que se ele também conseguir sair candidato, a oposição também vai gostar, porque a própria oposição trata o nome do prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, diante de tanta coisa negativa nos últimos 4 anos, trata o nome dele como de um opositor fraco, de um adversário fraco. Então, sei lá. Pelo menos essa é a análise de que as pessoas fazem, né, quando debatem política ou eleições 2020 aqui em Porangaba. Tá aí, gente, mais uma decisão contrária ao prefeito que tenta a todo custo, dormiu, acordou tarde demais, segundo a decisão aqui, está tentando uma boia de salva-vidas para poder se candidatar. Vai morrer daqui pro Natal. Sei não, acho difícil, mas também não acho impossível, porque da justiça brasileira não se pode, né, desconfiar de nada, né? Tem que se esperar de tudo da justiça brasileira. Vai que uma hora sai uma coisa lá, apesar de tanto agravante, né? Apesar de tantos problemas, vai que uma hora ou outra lá a justiça decide, não, vamos fazer mais uma pizza. O Brasil é o país da pizza. Vamos dar uma liminar para ele concorrer às eleições. Gente, é assim. O Jornal ACN de hoje fica por aqui. Tá vendo? E não teve notícia nacional e foi longa a edição do Jornal ACN de hoje. Mas teve muito assunto. Espero que você tenha se informado, tenha curtido, tenha gostado da edição de hoje. Espero que o seu final de semana seja maravilhoso. Fique com a santa paz de Deus e até a próxima.